Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Quando a gente trabalha na área social, e mesmo quando a gente reflete em sociedade, tem duas palavras que são chaves para a gente trabalhar. É o empoderamento e a autonomia. Você não trabalha a autonomia do usuário, da criança, das pessoas, sem empoderamento, sem que ela entenda que ela é um sujeito de direitos, que ela tem direito à reflexão. Só que isso tem consequências. O empoderamento, ele traz consequências. Tem uma propaganda do Red Bull com os papagaios, que tá lá um monte de papagaio repetindo. Um fala, outro repete, outro fala, outro repete. Aí chega um papagaio e fala assim, o que é isso? Vocês só ficam repetindo? Mais ou menos assim, né? Vocês só ficam repetindo? Peraí, né? Dá Red Bull para eles. Aí eles tomam e falam assim, o que você vem se meter aqui? Você é nosso chefe por acaso? Ah, é isso mesmo. E os papagaios saem, né? E o que deu o Red Bull fala assim, fazer pensar é complicado. É isso. A gente cria os filhos para serem autônomos. A gente educa as crianças para serem autônomas, para tomar banho sozinho, para ir no banheiro, para comer sozinho. Junto com isso vem as reflexões, vem os porquê. Você fala para a criança, tem que fazer isso, a criança vira para você e fala, por quê? Ela está empoderada, ela está desenvolvendo autonomia, então ela quer saber o motivo pelo qual ela tem que fazer aquilo. Chegam as opiniões diferentes, né? O empoderamento tem isso também. Se eu começo a pensar, a sentir, a saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu posso ser, eu começo a questionar o porquê também. Por que eu nasci nessa família? Por que eu não tenho dinheiro? Por que eu não posso ter esse tênis? Por que eu não posso o videogame? Por quê? Então, o empoderamento, que é um dos passos para a autonomia, ele traz a reflexão junto, ele traz os porquês, e é um risco. Se você cria papagaios pensantes, como na propaganda, eles vão te questionar. Ele veio com uma boa ideia, olha, vocês têm que tomar Red Bull para parar de repetir o que os outros fazem, para pensar, Red Bull te dá asas, né? Por aí. Então, dar asas, voar, precisa entender o processo, precisa saber, precisa pensar a respeito. E pensando a respeito, peraí, você não manda em mim. Você não é meu dono, você não é meu líder, né? O empoderamento feminino é esse princípio. É a mulher entender que ela não pertence a um homem, ela não pertence a uma situação. É refletir a respeito. E refletindo, peraí, então eu posso dizer o que eu quero e o que eu não quero. Os usuários da assistência social não são diferentes. A gente passou ao longo do tempo por uma evolução, e eu posso dizer isso porque eu estou há mais de 20 anos na área, que a pessoa em situação de vulnerabilidade de 15 anos atrás não é a mesma pessoa de hoje. Nós temos perfis diferentes. O usuário daquela época, 15, 20 anos atrás, ele vinha com a cabeça baixa e agradecia porque achava que você dar um prato de comida para ele e dar uma roupa, você estava fazendo um favor, você estava ajudando ele. Então ele era um coitadinho, quem trabalhava na área considerava ele um coitadinho, tratava como um coitadinho, né? E o que desse era bom. Então se você desse salsicha para ele todos os dias, ele não tinha que reclamar. Você estava dando, ele estava passando fome, por que está reclamando da salsicha? Com o passar do tempo, com este conceito de trabalhar a autonomia do usuário para se sentir um sujeito de direito, a gente foi refletindo e foi levando os usuários dos serviços a refletirem também. Foi formando comitê da população em situação de rua para discutir as suas dificuldades, as suas necessidades. Foi criando grupos de discussão entre as ONGs que trabalhavam com a população em situação de rua, situação de vulnerabilidade, para refletir as necessidades dessa população, foi fazendo manifestações, movimentos, documentos a respeito, e aí foi transformando essa pessoa em cidadão de direito. A gente está ali usando uma verba pública ou não, né? Porque pode ser uma iniciativa de uma igreja, de uma associação, mas a gente já está ali
para trabalhar a autonomia do sujeito, porque ele é um cidadão de direito. Então, independente da onde vem a verba, aquela pessoa tem o direito de ser bem tratada, de ser bem acolhida, de ter uma coisa de qualidade, não é o resto, não é o que sobrou da comida, não é o que der e ele tem que ficar feliz com isso. Né? Não, é direito, é um cidadão de direito. E com isso, com este movimento, começamos a criar usuários de serviços questionadores. Era um movimento muito interessante, né? Porque eu sempre tive clareza disso, que quando você dá esta possibilidade para o sujeito, para se sentir um cidadão de direito e questionar o que ele está recebendo, ele vai reclamar de alguma coisa. E aí os usuários iam, né, no CRAS, no CREAS, nos órgãos de defesa, nos direitos humanos, iam reclamar do serviço. Aí quando chegava aquela reclamação formal que a gente tinha que responder, claro, a pessoa faz na ótica dela, não necessariamente ela tem razão naquilo, mas ela está tentando entender e discutir aquilo que ela está recebendo. E aí alguns técnicos chegavam para mim e falaram, olha que absurdo, Alice, o fulano foi lá para fazer uma reclamação da gente? Eu falei, então, nos compete responder com os nossos argumentos. Mas que bom que ele foi lá, né? Sinal de que ele está entendendo, sinal de que a gente está empoderando ele, sinal de que está funcionando as nossas discussões, os nossos grupos, né? As nossas reflexões a respeito. Então, o empoderamento e a autonomia, eles vêm com uma carga de reflexão, de reclamação, que pode ou não ser justa, que pode ou não ser pertinente, mas que precisa ser entendida dentro do contexto. Eu não vou criar um cidadão autônomo, seja ele em qual nível for, seja na população em situação de vulnerabilidade, seja nas crianças que a gente está educando, seja nos jovens, nos adolescentes, eu não vou criar um cidadão autônomo se eu não empoderá-lo, se eu não incutir nele este sentimento de pessoa de direitos, sujeito de direitos. E se eu estou fazendo isso com ele, ele vai me questionar. Por isso que os nossos filhos adolescentes nos questionam tanto. Isso é sinal de que eles estão refletindo a sua vida, a sua situação, a sua condição, aquilo que está sendo dado para ele, né? E a gente tem que ficar feliz. Enche o saco? Enche. É um porre? É. É chato, às vezes muito, porque você tem que ficar explicando tudo, mas é um sintoma de que estamos no caminho certo. Então pense, se você não tem estômago, controle, coração, cabeça para aguentar um cidadão te questionando sobre as coisas, você não entendeu o conceito da autonomia, não entendeu o seu papel e você está no lugar errado. A gente precisa refletir, a gente precisa discutir para que as pessoas tenham a possibilidade de escolher o seu caminho, de ser autônomo, dentro do seu limite de autonomia, dentro da sua possibilidade, né, dentro do perfil de cada um. Mas a autonomia, ela vem com questionamento, com empoderamento e com reflexão. Como está a sua autonomia? Como está a autonomia da equipe que trabalha com você? Como está a autonomia das pessoas que são objeto do seu trabalho? Pense nisso e se prepare para responder aos questionamentos. Se prepare para dar mais ferramentas para essa pessoa, para que ela possa questionar mais e com isso ter mais possibilidades de escolha. Pense nisso. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até mais!